Oi, eu sou o Felipe e esse aqui é o Enzo, um lindo bebê fofinho, uma coisinha inocente e maravilhosa que merece a tortura eterna no fogo do inferno por toda a sua maldade diabólica e depravação. E nem sou eu quem tá dizendo isso, mas sim alguns tipos específicos de cristianismo. Na verdade, você vai encontrar vários pregadores na internet defendendo essa ideia com muito orgulho até. Cada criancinha, cada bebê fofinho que você tem vontade de apertar e morder é uma criança totalmente depravada, é aquilo mais parecido com o demônio que a gente tem no mundo. É um bebê que acabou de nascer. A soteriologia comum, ou seja, o estudo a respeito de como um crente se salva, no cristianismo pelo menos, é baseada na visão do pecado original e a queda do homem. E até mesmo sem ser cristão, você já conhece o básico da história. Deus junta um montinho de barro e faz um hominho, que recebe o nome de Adão. Daí, sopra no nariz dele e coloca no jardim do Éden, um paraíso onde ele poderia viver em harmonia com a natureza. Para que não estivesse sozinho, Deus cria Eva, a partir de uma costela dele, tornando-a sua companheira. No Éden havia diversas árvores, mas duas se destacavam no centro. A árvore da vida, que concedia a imortalidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é autoexplicativa. E Deus proibiu que comessem das duas, advertindo que, se o fizessem, morreriam. Certo dia, uma serpente, considerada por boa parte das tradições como Satanás disfarçado, enganou Eva ao dizer que, se comesse do fruto proibido, não morreria, mas se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a serpente meio que estava certa. Convencida, Eva pegou o fruto e comeu. Percebendo que não tinha morrido, ofereceu também a Adão, que aceitou e fez o mesmo. Naquele instante, ambos perceberam que estavam nus e sentiram vergonha, cobrindo-se com folhas de figueira. Ao perceber a transgressão, Deus confrontou Adão e Eva e cada um tentou se justificar. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Como punição, Deus distribuiu maldição para todo mundo. A serpente foi condenada a rastejar e a viver em inimizade com a humanidade. Eva foi sentenciada a sofrer dores intensas no parto e a viver submissa sob a autoridade do marido. E Adão, por sua vez, foi condenado a trabalhar arduamente para obter o próprio sustento, pois a terra passaria a produzir espinhos e ervas daninhas. Além disso, Deus os expulsou da vida boa no Éden para impedir que tivessem acesso à árvore da vida e vivessem eternamente em um estado de pecado. Para garantir que não retornassem, colocou um querubim armado com uma espada flamejante na entrada do jardim. Esse evento é conhecido como o pecado original e, na tradição cristã, explica a inclinação humana para o pecado e a necessidade de redenção. A queda moral e espiritual de Adão e Eva simboliza a separação entre Deus e a humanidade, sendo considerada a razão pela qual, segundo a doutrina cristã, a vinda de Jesus Cristo foi necessária para restaurar essa comunhão. Você já deve ter ouvido algum cristão dizer que Jesus morreu pelos seus pecados, mas é possível que o mesmo cristão que te disse isso não saiba explicar muito bem o que isso significa. E é aqui que está o problema. Se Jesus morreu pelos nossos pecados, tem um problema estranho aí que eu vou tratar como um trilema. O cristianismo precisa sustentar essas três ideias. Primeiro, Jesus é o caminho para a salvação. Segundo, a justiça divina é perfeita. Terceiro, os signos cristãos, como evangelização e batismo, são necessários. A minha argumentação vai ser a de que você não pode aceitar essas três coisas juntas. Junte duas delas e a terceira se torna inviável, o que pode ser desconfortável para alguns cristãos. Então, esteja avisado. Se quiser comentar, comenta aqui embaixo coisa que eu disse, não coisa que você acha que eu disse. Na verdade, tem duas maneiras de solucionar esse paradoxo, mas talvez você não vai gostar do mesmo jeito. Pera aí. Considerando a existência de Deus como verdadeira, vamos transformar isso num argumento bonitinho. Fica mais ou menos assim. A salvação pode ocorrer com base em sua conduta moral no julgamento pós-morte. Então, o sacrifício de Jesus não é absolutamente necessário para a salvação. Logo, a doutrina cristã é falsa e Jesus meio que morreu à toa. Na verdade, pregar sobre Jesus é até perigoso. Pensa nessa situação. Eu estou vivendo uma vida perfeitamente bondosa, completamente alinhado com o que Jesus gostaria que eu fizesse. Tecnicamente, eu estou com o meu lugar garantido no céu. Você bate na minha porta e prega sobre Jesus. Eu digo, não quero saber desse barbudo não, tchau. Parabéns, você acabou de me condenar ao inferno. Antes da sua visita, eu seria julgado por critérios acessíveis e naturais. Agora, eu vou ser condenado ao sofrimento eterno por uma doutrina metafísica que não me interessou o suficiente. Então, precisamos voltar ao que o cristianismo diz de fato. Jesus é o único caminho para a salvação. Existem pessoas que nunca conheceram Jesus,
Pessoas que não tiveram a opção de serem salvas serão condenadas ao inferno e isso contradiz a bondade de Deus. Perceba como as duas opções não satisfazem as ideias internas do próprio cristianismo e acabam gerando um círculo vicioso de regressão. Só que eu não fui o primeiro a pensar nessas contradições. Na verdade, teve um grupo que passou séculos tentando resolver esse problema. Sim, os cristãos. E é esse debate histórico do cristianismo que vamos investigar a partir de agora. As nossas opções são bem limitadas. Se Deus enviou Jesus como sacrifício, significa que ele é o caminho para a salvação. Apesar das muitas variações, vários trechos do Novo Testamento, que é basicamente a constituição do cristianismo, afirmam as condições necessárias para a salvação, ou seja, ir para o paraíso quando o mundo acabar. Primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados pré-conversão e manter esse estado, claro. Segundo, você precisa aceitar que Jesus é o Filho de Deus e, por consequência, nos outros pedaços da história. Terceiro, você precisa se batizar, que é aquele mergulhinho na água. E quarto, você precisa confessar publicamente a sua fé. Apesar de essas regras passarem por milhares de interpretações por centenas de anos nas mãos de dezenas de homens importantes, tem uma que nunca se altera. Jesus é o sacrifício necessário. Não há mundo pós-pecado original onde os pecados são perdoados sem acesso à figura de Jesus. O problema é que o Messias não foi anunciado para todos. Antes de Jesus, já que ninguém é vidente, durante Jesus, já que enquanto ele caminhava na Terra tinha gente morrendo sem saber quem ele era nas Américas, por exemplo, e até mesmo depois de Jesus, porque não falta exemplo de populações isoladas onde o cristianismo não chegou. Se os cristãos estiverem certos, qual seria o destino dessas pessoas? A pessoa estaria condenada à tortura eterna por uma razão fora do seu controle? Punir alguém que não teve acesso à escolha contradiz uma das características essenciais acerca da existência de Deus, a bondade infinita. Qual o sentido de oferecer livre-arbítrio se eu nunca tive acesso a ele? Se o Deus proposto no cristianismo existe, ele precisa ser ato puro. E qualquer dia eu faço um vídeo me aprofundando nessa ideia, mas basicamente precisa ter em si todas as características possíveis. Logo, ele é o referencial máximo, os famosos one isso, one aquilo. Então, a condenação daqueles que nunca ouviram falar de Jesus nos leva a algumas possíveis conclusões. Primeiro, Deus não existe. Segundo, ele existe, mas o cristianismo está errado. E terceiro, é essa premissa que está errada. Até porque, como eu disse, eu não inventei essa discussão. O destino daqueles que não tiveram acesso a Jesus Cristo é um tema discutido desde a igreja cristã primitiva. Cipriano de Cartago já dizia no século III, extra ecclesiam nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Mas o contexto era um pouco diferente. Cipriano se referia à necessidade de rebatizar aqueles que tinham sido batizados por hereges. O entendimento era de que apenas o batismo real da igreja certa poderia salvar. O tema de debate sequer eram os não cristãos, e sim cristãos em apostasia. De qualquer forma, essa mesma ideia vai ser chamada de exclusivismo soteriológico, ou seja, que a salvação é exclusiva dos cristãos, e foi defendida por grandes nomes da igreja. Agostinho de Hipona pegou as ideias de Cipriano, mas também das orações pelos mortos em Tertuliano, a purificação após a morte em Clemente de Alexandria e até Orígenes, que tratava o fogo da pós-vida como uma forma de purificação. Isso vai voltar já já. E basicamente as sistematizou, propondo até um lugar intermediário onde aqueles inocentes não batizados como crianças ou as pessoas justas antes da vinda de Jesus iriam para um inferno mais suave. Uma ideia que mais tarde se traduziria no conceito de limbo, que não é uma doutrina formal, e sim uma hipótese teológica proposta para solucionar essa contradição onde inocentes não têm acesso a Jesus, mas também não têm uma punição terrível. Diferentemente da doutrina do purgatório, que propõe um lugar de punição leve, mas corretiva, com a intenção de purificar até estar pronto para ir ao céu, o que vai ser resgatado mais tarde. Aliás, os conceitos de limbo e purgatório são interessantíssimos também. Eu vou aproveitar essa minha leva de hiperfoco no cristianismo e quem sabe não sai um vídeo sobre isso. Mas enfim, seguindo a tradição agostiniana, Tomás de Aquino, em sua magnum opus Summa Theologica, defende que o batismo, a Eucaristia e a fé explícita são as únicas ferramentas disponíveis para a salvação. Aquele que não participa dos sacramentos da igreja tem um inferno como destino.
ainda que Deus possa agir de forma misteriosa para aqueles que não acessaram ainda. Guarda essa ideia que eu já vou voltar nela. Quando acontece a Reforma Protestante, o próprio Lutero mantém a ideia de exclusivismo, dizendo em Sobre o Servo-Arbítrio, de 1525, onde discute o livre-arbítrio humano em relação ao pecado, que as suas obras na Terra são completamente irrelevantes para sua salvação. O acesso ao paraíso só se dá através da mediação de Jesus Cristo. A igreja passa a ser o povo e não o sistema. Claro que ele não rejeita as boas ações, mas apenas insiste que não são elas que te dão acesso ao paraíso. O próprio Lutero, por exemplo, dizia que ninguém estava desculpado de não ter acesso a Jesus, porque, na verdade, todos tiveram. Até os que não tiveram. Porque, mais que um dogma, a existência de Deus e o sacrifício de Jesus são verdades possíveis de acessar através do mundo natural. Mas eu vou desenvolver isso na próxima parte. E ele também não inventou essa ideia, claro. Esse é um conceito desenvolvido já no primeiro século, quando essa dúvida sobre o destino daqueles que nunca conheceram o cristianismo gerou debates teológicos complexos. Para você ver que essa discussão tem bem uns 2000 anos. De qualquer forma, dá para resumir a ideia dos milhares de cristianismos diferentes de um jeito bem estranho. O abusador vai ter o mesmo destino que a criança abusada que não teve contato com o cristianismo. O impedimento de entrar no paraíso ou, dependendo, até mesmo o inferno. O que obviamente é uma ideia bastante desconfortável, mas principalmente contraditória. É por isso que boa parte dos cristãos adotam uma posição diferente dessa, e o exclusivismo costuma ser rejeitado. O problema é que o inclusivismo soteriológico não resolve o problema satisfatoriamente, e a solução proposta foi encontrada lá no politeísmo grego e no esperma. O estoicismo foi uma escola filosófica fundada em Atenas por Zenão de Cítio no início do século III a.C., que defendia a ideia de que a felicidade e a paz interior dependem da virtude e do controle das emoções, em vez de fatores externos. Os estoicos acreditavam que o universo é governado por uma razão divina e que a sabedoria reside em viver de acordo com essa razão, aceitando com serenidade o que a vida oferece. Essa razão divina era chamada de logos, termo usado para descrever palavras, discurso ou, mais tarde na Bíblia cristã, verbo. Só que essa razão poderia ser encontrada em qualquer direção que você olhasse, porque estava espalhada e semeada em tudo que existe. É por isso que a semente humana é chamada de esperma. O logos espermáticos é um dos principais conceitos para entender o estoicismo e, mais tarde, para entender a salvação cristã. Basicamente, o cosmos possuiria uma ordem racional que governa todos os eventos, e essa ordem está intrinsecamente conectada ao comportamento humano. Para eles, entender a razão universal era entender o próprio universo e, por consequência, o lugar do homem nele, já que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Alguns séculos depois, o cristianismo vai de meia dúzia de gato pingado para ser considerado grupo terrorista e perseguidos, então permitidos, e de repente, donos do império. E é dentro desse período conturbado de ascensão política que Justino Mártir, um dos principais pensadores cristãos, mexe com essas ideias. Ele tenta reconciliar a filosofia grega com a doutrina cristã, trazendo o logos espermáticos para dentro do cristianismo. Agora, o logos não era mais uma razão etérea que justifica tudo numa cadeia causal necessária, é literalmente uma pessoalidade que cria e governa a existência. E essa razão divina que permeia o universo encarna em Jesus Cristo, trazendo consigo a verdadeira sabedoria e modo de vida. Jesus Cristo representaria a perfeita manifestação dessa lógica, revelando ao mundo a verdade essencial que estava, de algum modo, refletida nas diversas filosofias pagãs, mesmo que distorcidas. Basicamente, apesar de apenas os cristãos acertarem, todas as outras religiões estariam mirando no mesmo lugar. Então, é daqui que surge a ideia de que todos puderam acessar Jesus, mesmo os que não acessaram. Porque para os cristãos que defendem essa ideia, Jesus, enquanto manifestação da verdade, é o logos espermáticos, semeado nas coisas que existem. Isso vai ser chamado de revelação natural, e provavelmente o primeiro a formular de verdade esse conceito foi Agostinho de Hipona. E a filosofia escolástica vai ser o campo de estudo que tenta acessar os atributos de Deus através do pensamento crítico. A Suma Teológica que eu citei lá atrás é o maior exemplo do que é a escolástica.
Então, Jesus Cristo não seria necessário epistemicamente, ou seja, que você precisa saber do sacrifício e seguir uma cartilha, mas sim necessário ontologicamente, ou seja, a cartilha existe porque o sacrifício dele abriu a possibilidade de salvação. Só que esse ainda é um conceito meio confuso. Muito tempo depois, durante o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII entre 1962 e 1965, a Igreja Católica consolidou uma postura mais aberta e pluralista quanto à salvação, ao afirmar que aqueles que buscam sinceramente a verdade e vivem de acordo com os princípios do bem, mesmo sem conhecimento explícito de Cristo, podem ser salvos. Fora da Igreja não há salvação, foi virando talvez as boas ações já sejam de bom tamanho, mas depende. Essa perspectiva não apenas ampliou a compreensão da graça divina, mas também validou o pluralismo religioso, reconhecendo que outras tradições religiosas também podem ter algo da verdade divina, ainda que não completa. Um dos maiores pontos de contenda dentro do protestantismo hoje. Aliás, o Concílio Vaticano II deu origem ao Nostra Aetate, uma declaração oficial da Igreja Católica que basicamente cita nominalmente outras religiões como hinduísmo, budismo, islã e até judaísmo como possíveis fontes para acessar Deus. E você deve ter percebido que os protestantes não são citados, porque a vez deles foi em outro documento, o Unitatis Redintegratio, que basicamente diz que os cristãos de todos os tipos deveriam focar no que tem em comum em vez do que discordam. E isso vai se chamar ecumenismo. Aliás, foi de uma vertente protestante que surge uma das tentativas de superar esse dilema e que, como eu disse lá no início, talvez você não vá gostar. A doutrina calvinista, mesma lá do Iago, a respeito da predestinação, afirma que a salvação não depende da escolha humana, mas da vontade soberana de Deus. Para os calvinistas, Deus já determinou quem será salvo e quem será condenado, antes mesmo da criação do mundo. Então, a pregação do Evangelho não é a causa da salvação, mas um meio de revelar aqueles que já foram predestinados para a vida eterna. A fé cristã não seria indispensável para a salvação, mas confessá-la publicamente serviria como um sinal de que a pessoa foi escolhida por Deus. Para os calvinistas, pode ser que eles vão para o inferno e o céu esteja lotado de satanista, porque o que você viveu na terra pouco importa para a salvação e só vai para lá quem Deus quer. A solução é basicamente dizer que Deus, em sua onisciência, sabe quem é virtuoso independentemente da exposição ao Evangelho. Como um bebezinho já nasce em estado de depravação total, aliás, esse é o termo usado pelos pais do calvinismo, todo mundo merece a tortura eterna do inferno e Deus permite que alguns se salvem, já que a salvação se dá não por pregar, aceitar isso ou aquilo, batismo, etc., mas simplesmente porque Deus quis. Ponto. Ele criou, ele decide. Mas isso é a versão mais dura do calvinismo. Claro que existem os mais moderados que pensam em versões mais brandas, que quando se trata de sofrimento eterno, ainda não soa nada bonito. A outra forma de superar o trilema é aceitar uma ideia ainda mais radical: o universalismo. E não, eu não tô falando de dar dinheiro pro Edir Macedo. Basicamente existem 3 tipos de universalismo. O cristocêntrico diz que todos serão salvos. Alguns mais rápido, outros depois de uma passagem pelo purgatório, mas no final de tudo o sacrifício de Jesus Cristo possibilitou essa oportunidade, mesmo que você sequer saiba. O juízo final não seria uma condenação eterna, mas um processo corretivo de purificação da alma. O pluralista defende que todos os caminhos levam a Deus. Não interessa se você é cristão, umbandista, taoísta, budista, etc. A graça divina transcende qualquer sistema dogmático, cultura ou crença. Deus é perfeitamente bom e não colocaria impeditivos de acesso a ele. Uns com mais facilidade, outros nem tanto, alguns chegando mais perto e outros mais distantes, mas no final todos nós retornaríamos para Deus. E o restauracionista, a vertente que acredita que o inferno até existe, mas não é eterno nem punitivo por natureza. Ele funciona como um instrumento de correção e purificação, permitindo que as almas se arrependam, reconheçam a verdade e retornem ao Pai. Assim como o fogo refina o ouro, o juízo de Deus purifica os corações endurecidos até que não reste mais oposição consciente à sua vontade. O que é curioso, porque o próprio Jesus Cristo, depois de morrer, teria dito que foi no inferno pregar para os espíritos presos lá. Mas claro, nem essas soluções estão isentas de contradições. Sim, eu vou encerrar o vídeo com um gigantesco sei lá. Mas não apenas isso, eu vou terminar também com outra pergunta. Será
que o paraíso existe mesmo? E eu pergunto isso porque é o que vamos discutir no vídeo de amanhã que sai para os membros. Lá vamos explorar a origem histórica e teológica do conceito de pós-vida perfeita. Então, se quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal e principalmente clica no Seja Membro. É só escolher qualquer plano e a gente se encontra lá. Por hora, esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.